Então vamos lá. Pessoal, então boa noite a todos. Estou começando a gravação. Hoje é a aula do dia 3 de junho, véspera de prova. Hoje o objetivo da nossa aula, então, é a resolução dos exercícios de fluxo de caixa. Nós temos dois. Resolvemos o primeiro, vamos resolver os outros dois. E vocês têm o terceiro aí, que seria o quarto exercício, basicamente, que vocês vão entregar depois como trabalho, tá? Eu só queria acertar com vocês, pessoal, para deixar bem claro que na prova eu quero que vocês mandem o e-mail com os resultados diretamente para mim, certo? Não é para mandar para a Daniela, certo? E isso foi o procedimento fechado com todos os professores, ou seja, vocês vão enviar a prova, vocês vão responder e mandar a prova de volta diretamente para os professores, tá? Se quiser mandar com cópia para a Dani, tudo bem, mas vocês têm que mandar para os professores. Por quê? Porque na prova passada, claro que a Dani repassa os e-mails, mas aconteceu, principalmente no meu caso, aconteceu de não vir anexo, aí às vezes o e-mail demorou para chegar, enfim. Então, o que nós acertamos com os professores, como eu disse, amanhã eu vou fazer uma nova reunião com eles para a gente acertar mais alguns detalhes, e aí vocês passam para eles. No meu caso, especificamente, então vocês têm o trabalho, vocês têm que entregar até a próxima quarta-feira, não é isso? Até a data da prova. Então, vocês vão mandar um e-mail. Se vocês puderem mandar separados, em e-mails separados, fica mais fácil, mas se não der, manda no e-mail só. Mas manda direto para mim, profmauricio@pocopets.com.br, certo? Porque aí a gente consegue, então, resolver a prova, corrigir a prova, corrigir o trabalho, e vocês têm a nota com mais facilidade, beleza? Muito bem. Então, vamos lá, pessoal. Vamos, então, partir aí para a resolução do fluxo de caixa número 2. É esse aqui que nós tínhamos que resolver, não é? Ó? Não é isso? Né? É esse aqui, ó. Então, eu já deixei ele aqui também num tamanho maior, ativo, passivo. DMPL está aqui, a DRE e a nossa estrutura de fluxo de caixa que já está até prontinha aqui, né? Que a gente vai ver aí como que a gente tem que fazer. Tá bom? Muito bem. Beleza, pessoal? Podemos começar, então? Estão com eles aí apostos. Dona Viviane Estrela, tá lá? Muito bem. Então, professor, por favor, mostra de novo o exercício, por favor. Eu vou voltar lá no exercício agora, tá bom? Tá, obrigada. Uhum. Então, pessoal, eu vou desativar o som de todo mundo. Se bem que a gente não está tendo problema. Tá tendo problema? Não? Não? Então tá. Então eu vou deixar assim, porque aí quando eu tô, porque só para vocês saberem, quando eu estou lá no Excel eu não consigo vê-los. E aí se alguém manda uma mensagem, eu falo alguma coisa, eu só consigo ouvir. E aí eu consigo voltar para a gente tirar dúvida. Então eu vou deixar o som do jeito que tá. E aí quem tiver alguma dúvida, por exemplo, a Thalita quer falar alguma coisa, ela vai lá, abre o som e manda uma mensagem, aí eu consigo saber, tá bom? Se começar muito barulho, eu desativo o som. Beleza, pessoal? Então conto com a colaboração de vocês. Então vamos lá. Nós estamos fazendo este exercício aqui, não é? Esse que vocês estavam vendo, não é? Ó. Eu só aumentei o tamanho aqui para ficar mais, digamos, mais claro aí para vocês enxergarem bem. Estão me ouvindo bem também? Estão me ouvindo bem? Tá bom, beleza. Então vamos lá, porque deu uma oscilada aqui na internet, pensei que tinha caído. Então vamos lá, pessoal. Então vamos lá, ó. Sempre vocês vão ter assim, ó, ativo, tá? Vocês vão ter ativo, certo? Ó, passivo, passivo, perfeito? Aí vocês vão ter a DMPL ela serve para informação adicional, e a DRE, tá? E depois o fluxo de caixa. Nesse caso aqui ele está montado, mas eu nem sei se tá certo ou não, a gente vai ver ele depois, tá? E aí depois eu publico então esse resultado para vocês, tá? Eu troco o arquivo que vocês têm lá no site, ele não está resolvido, eu substituo por esse resolvido, tá? Então vamos lá, pessoal. Primeira coisa que nós vamos fazer é achar a diferença, tá? Entre um ano e outro. Vejam que aqui eu não tenho aquela coluna efeito no caixa, tá? Então eu já vou fazer direto para ver qual o efeito no caixa. Então, para isso, eu vou pegar aqui, ó, 2003 menos 2004, tá? Ou seja, eu já vou pegar direto o ano anterior menos o ano atual,
porque aí a gente consegue já saber o efeito no caixa, tá bom? Ó, peguei aqui, vou puxar bem simples, pessoal, ó. Puxar até aqui. E agora vamos eliminar, então, essas contas aqui que não tem nada aqui, ó. Tá? Para a gente poder, então, analisar os resultados. Então, primeiro nós estamos fazendo ativo. Perfeito? Ativo. Muito bem, vamos lá. Então, vamos lá, pessoal. Então, passo número 1, apurar a variação. Tá? Mas lembra o que eu falei para vocês? A gente apura a variação de um período de 2003 para 2004, 2004 para 2003. Naqueles que nós fizemos de 2004 menos 2003, a gente tinha uma coluna que eu disse para vocês que não é necessariamente obrigatório, que é o efeito no caixa. Aqui, como a gente não tem aquela coluna, então eu já estou fazendo direto o ano anterior menos o ano atual. Assim ele já dá o efeito no caixa. Isso para os ativos. Tá bom? Isso para os ativos. Professor, posso fazer uma pergunta? Pode, claro. No outro trabalho, eles têm 3 colunas, né? X1, X2, X3. Aí o X1 é menos o X2 e o X2 é menos o X3 ou o X3 é menos o X2? Não, então, o X1 você não vai fazer. Você vai fazer, ó, você vai fazer o ano de X3 e o ano de X2. Certo? Por quê? Porque quando eu comparo X3 com X2, eu estou fazendo o ano de X3, certo? Então, você tem 2 períodos. Quando eu faço o X2, eu estou comparando X2 contra X1, tá? Faço contra X1. E aí eu tenho o ano de X2. Se eu fosse fazer X1, eu precisaria considerar que o X0, todos os saldos anteriores seriam 0, tá? Você entendeu? Então, para facilitar a vida... Eu estava fazendo errado. Então vai ser X2 menos X1, certo? E depois Isso. X3 menos X2? Isso, vamos por partes. X2 menos X1, qual exercício você está fazendo? O último, que é para entregar. Isso para entregar. Não. Você está falando X0, X1, X2 e X3 é o exercício, é o ano que você está fazendo. Tá? É o exercício do ano. Eu sei que é o trabalho. Vamos lá. Você está pegando o exercício X2 menos o exercício X1. Pergunto, qual fluxo você está fazendo? X1 ou X2? X2. Perfeito, é isso que vocês têm que saber. Você está fazendo X2. Quando eu pego X3 menos X2, qual exercício você está fazendo? X3. Perfeito, é isso aí. São esses 2 que vocês têm que fazer. Se eu fosse fazer de X1 para X0, eu deveria considerar X0 todas as contas como 0, como foi esse primeiro exercício que a gente fez, entenderam? Mas não precisa. Se você fizer de X3 para X2, ou seja, X3 e X2, é o que ficaria mais fácil para a gente. Tá? Professor, deixa eu tirar uma dúvida. Agora aí o senhor fez de 2003 para 2004. Não é o ano final menos o inicial? Tanto faz. Lembra? Na aula Tanto passada... faz? Tanto faz. É a forma como você enxerga isso. Tá bom? Vamos lá, ó. Eu vou mostrar aqui para vocês. Então, veja que aqui, ó. Até vou tirar aqui, ó. Eu fiz... Se você pegar a fórmula aqui, ó. Eu fiz, ó. CC, fiz este menos esse, tá certo? Então, pode ver que ele deu aqui, ó. 586. Veja aqui, ó. Ele partiu de 739 para 1192. E, na verdade, aqui, ó, este e este eu não preciso fazer, certo? Porque esse aqui, gente, ó, esse aqui é o meu passo número 2, lembra que eu falei para vocês? Então, vamos pegar essa conta aqui, ó. Ou melhor, os totais aqui eu não preciso, aqui sim. Vamos pegar aqui, ó, eu tenho de 6.000, que é 2003, ele passou por um saldo de 45.000 para 2004, perfeito? Significa que a minha conta aumentou 39.000. Você concorda? Concorda? Beleza. Veja, a conta aumentou 39.000, mas qual foi o efeito no caixa? O caixa aumentou ou diminuiu? Diminuiu. Por isso que eu já fiz invertido negativo. Assim. Ou seja, entendeu? Tanto faz eu fazer de 2004 para 2003, aí ele seria positivo. Tá.
Mas esse negativo significa que lá para o fluxo de caixa ele vai como um negativo? É isso? Exato. Ah, tá. Porque se eu... vou mudar a fórmula, tá, pessoal? Para vocês verem. Ó, eu poderia... Como eu fiz no primeiro exercício, eu pego esse menos esse. Deu 39, não deu? Eu fiz assim, Então, beleza. Só que aí você tinha uma outra coluna, falava efeito no caixa. Você lembra? Então, todos os negativos a gente vai lançar no fluxo de caixa negativo e todo positivo vai positivo, é isso? Se você fizer dessa forma aqui, sim. As duas formas estão corretas, pessoal. As duas formas, tá? Você não... As duas maneiras. Veja só, eu vou abrir aqui para vocês verem o fluxo de caixa número 1, tá? Que nós fizemos. Número 1, peraí, aqui, ó. Pode falar. O professor, no ativo, então, quando é negativo, ele diminui e no passivo ele aumenta. Isso? Quando é negativo? Deixa eu abrir. Eu vou abrir dois fluxos aqui para vocês, tá, pessoal? Porque esse exemplo, professor, esse do exercício 2, tem muitas contas negativas, né? Que dá muito negativo, resultado negativo. O resultado mesmo. A conta fica negativa em 586. O caixa ele fechou negativo, é isso para o fluxo de caixa. Aí eu não sabia se eu passava como positivo ou como negativo. Então, vamos lá. Esse é o ponto para a gente entender. Veja só, eu vou abrir aqui o fluxo número 1 aqui, ó. Foi esse aqui que nós fizemos, não foi? Opa, desculpa. Acho que eu não estou projetando certo para vocês. Vou projetar aqui, ó, o fluxo de caixa número 1. Este aqui, ó. Agora vocês estão vendo, né? Ó, veja só. Lembram dessa planilha, pessoal? Sim. Ó, então, Sim. o que eu fiz lá no nosso fluxo, na resolução, eu fiz isso, ó. x1 menos x0, não foi? Ó, vou fazer até aqui, ó. Não foi isso que nós fizemos? Sim? Foi. Beleza. Sim. Respondam aí, porque eu não tô enxergando vocês, tá? Muito bem. Olha, tá vendo essa coluna efeito no caixa? Bom, então vamos lá. Só para vocês lembrarem. Fizemos lá. Passo número 1, apurar a variação. Passo número 2, nós identificamos aqui o que é caixa e equivalentes de caixa, certo? Então, vamos lá. Me respondam aí. O meu saldo inicial é 0 e o meu saldo final é 354. O que aconteceu com o saldo da conta? O saldo da conta do estoque aumentou ou diminuiu? Aumentou. Todos concordam? Perfeito. Agora vamos lá. Se o saldo aqui da conta aumentou, o que aconteceu no caixa? O caixa Diminuiu. Lembram? Foi isso que nós fizemos. Vocês concordam? Sim. Beleza. Vocês lembram disso, né, pessoal? Tô voltando lá um pouquinho para ficar claro para vocês. Beleza. Então, vocês lembraram desse ponto aí. Agora, vamos lá, ó. Vamos supor que eu não tivesse essa coluna aqui, ó. Tá? Ó, vou apagar isso aqui, ó. Então, vejam, nesses outros dois exercícios, eu não tenho a coluna o efeito. Então, ó, se eu pegar aqui, ó, este menos este, tá vendo que ele já me dá 354 mil negativo? Uhum. Percebe? Este já é o efeito no caixa. Então, quando eu pego o ano mais novo menos o ano antigo, eu preciso pensar se ele aumenta ou diminui. Quando eu pego o ano mais antigo menos o ano mais novo, ele já me dá o efeito no caixa. Isso no ativo, né, professor? Isso no ativo. No passivo é o oposto, tá? Isso. No passivo é o oposto. Mas tudo bem, pessoal. Então, vamos lá, ó. Vamos lá. Então, para facilitar a vida de vocês, para não ter problema, né? Vou diminuir aqui, ó. Tá? Tá muito pequeno? Não tá bom, né? Opa, 100%. Eu vou colocar aqui... Pronto. Vamos lá. Efeito caixa. Tá? E vou fazer de novo para fazer da mesma maneira que nós fizemos o outro, para que vocês não fiquem com dúvidas, tá?
Vamos lá, peraí. Então, ó, eu vou fazer de novo, ó. Vou pegar aqui, ó, 2004 menos 2003, tá bom? E vou vir até aqui embaixo no ativo. Perfeito? De novo, ó. Vou zerar as contas aqui. Quer dizer, vou tirar as contas que são que na verdade não é conta, é interlinhas aí, tá? Fechou. Beleza, pessoal? Foi isso aqui que nós fizemos, não foi? Sim ou não? Sim. Sim. Foi isso que nós fizemos na aula passada, não é? Então, veja, para que vocês não tenham dúvida, então eu vou repetir exatamente o mesmo processo, para que vocês consigam depois lembrar e fazer com calma, tá? Olha só, então isso aqui, pessoal, qual é a classificação dessas contas? O líquido aqui, ó, né? O líquido disso aqui, ó, é 586, certo? Se eu pegar esses dois números aqui, eu tenho uma variação positiva, uma variação negativa, o meu caixa diminuiu de um ano para o outro em 586. Eu comecei com 1.778 e terminei com 1.192. O meu caixa diminuiu, tá certo? Então isso daqui, pessoal, é o quê? Ó, caixa e equivalentes de caixa, certo? Tudo bem, pessoal? Vocês estão muito em silêncio aí hoje. Sim. Sim. Beleza, então vamos lá, ó. Agora nós vamos fazer o seguinte, ó. Essa conta aqui, pera aí, deixa eu tirar os totais, tá? Que a gente não é adequado fazer por totais. O ideal é a gente fazer por contas. Ó. Tá bom? Então vamos lá, ó. Nós temos aqui a primeira. Deixa eu travar essa coluna aqui. Muito bem. Então vamos lá, ó. Aqui. Duplicatas a receber. Eu tinha 6,059, passou para 45. A variação na conta aumentou ou diminuiu? Aumentou. Aumentou. Qual é o efeito no caixa? O que acontece no meu caixa? Aumenta ou diminui? Diminui. Diminui. Tá certo? Meu caixa diminui. Tá? Então, ó, tô fazendo do mesmo jeito que nós fizemos na aula passada para vocês não ficarem com dúvida. Vejam aqui, ó. Eu tinha menos 128. Agora eu tenho menos 38. Esse valor aumentou ou diminuiu? Aumentou. O valor aumentou, embora ele seja negativo, certo? Só que essa conta aqui, lembra que eu falei para vocês que essa daqui é uma conta de passivo? Sim. Financiamento, né? Isso, ela vai ser financiamento. Então ela está com o sinal virado aqui, mas ela deveria ser passivo. Consequentemente, pessoal, então quando aumenta uma conta de passivo, o meu caixa aumenta ou diminui? Aumenta. Aumenta. Tá? Ó, aumentou meu caixa. Estoque, ó, eu tinha 13 e passou para 53. A conta aumentou 40 mil. Qual é o efeito no meu caixa? Aumentou ou diminuiu? Diminuiu. Diminuiu. Se você fizer com a fórmula invertida, eu não preciso colocar essa coluna efeito no caixa, porque ele já vai me dar um número negativo ou positivo direto, entendeu? Que é o que eu tenho que colocar lá no fluxo. Oi? Que é o que vai para o colocar no fluxo. fluxo, exato. Mas como Sim. nós estamos fazendo, como nós fizemos o primeiro assim, eu vou manter essa linha para ficar mais fácil, até depois vocês pegarem o jeito, tá? Bom, olha só. Aqui nós temos uma conta de ativo. Nós tínhamos 13 e temos 0. A minha conta diminuiu. O que acontece com o meu caixa? Aumenta. Diminui. Aumenta. Aumenta. O ativo é o oposto. Se a conta diminui, o caixa aumenta. Se a conta aumenta, o caixa diminui, tá? Aqui, ó, de 10 para 39, a conta aumentou. O que acontece com o meu caixa? Diminui. E essa daqui, aumenta ou diminui o caixa? Outros créditos? Diminui. Diminui. E aqui, despesas antecipadas, aumenta ou Aumenta. aumenta, tá? É isso aí, é o oposto. Vamos lá, ó. Depósitos judiciais, aumenta ou diminui o caixa? Diminui. Diminui. Créditos tributários diferidos. Diminui. 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 Após a recuperar, Diminui. diminui. E contratos de multa. Aumenta. Aumenta. Perfeito. Investimentos em coligados e controlados, aumenta ou diminui? Aumenta. Aumenta.
aumenta. É isso? Isso. Sim. Ah, porque na verdade aqui diminuiu o meu investimento, né? Aumenta. Nós vamos ver aqui, essa conta pode ter, ela pode ter, não vou dizer pegadinha, tá, pessoal? Mas conta de investimentos a gente pode ter equivalência patrimonial. Vocês não viram ainda, né? Então eu vou fazer de uma forma simples, tá? Vamos lá. E essa daqui, outros investimentos. Aumenta ou diminui meu caixa? Aumenta. Aumentou meu caixa? Aumentou meu caixa. Sim. Tinha 380, foi para 362. Ó, imobilizado. Eu tinha 52, foi para 65. Diminui. Aumenta ou diminui? Diminui. E o diferido? Aumenta, certo? Professor, eu não sei ainda do senhor, mas no meu, depois de investimentos de controladas, tem uma empresa A. Era isso que eu ia falar, o meu tá diferente. Ah, então a minha versão aqui não tá certa. Peraí. Esse é o 2, né? Esse é o 2. Deixa eu só ver aqui. Pera só um minutinho. É que eu tenho mais de uma versão do mesmo arquivo. Vamos ver, peraí. Só um minuto. Um minutinho. Ué, não tá abrindo a minha... Ei, meu Deus, não tá abrindo a minha versão aqui. Peraí. Um minuto, um minuto. Ah, tá. É que eu tô abrindo o arquivo errado. Pera lá, pera lá. Ah, verdade. Então, vamos lá. Estou abrindo a versão correta aqui agora. Depois tem outros investimentos, não tem? Tem a empresa A, né? Depois outros investimentos. Isso, tá bom, tá certo. Então, peguei aqui o arquivo correto agora. Então, vamos lá, pessoal. Vamos de novo. Ó, aqui já estava o efeito... Professor, só te perguntar, por que outros investimentos aumentou quando está negativo? Como assim? Não, então... É o efeito. Não, então, quando você aumenta o investimento, o que acontece? Eu estou comprando mais investimento. Então, está saindo dinheiro do seu caixa. Então, quando aumenta uma conta de ativo, diminui o seu caixa. Entendeu? Tá? Então, vamos lá. Ó. Agora está o arquivo certo, tá igual de vocês aí, não é? Então, vamos lá. Ó. Vou fazer do mesmo jeitinho aqui. Ó. Esse menos esse. Então, vamos para ser mais rapidinho aqui. Puxar todos aqui. Tá? Vamos zerar aqui. Bem rapidinho. Vamos lá, peraí. Bom, agora estamos com o mesmo arquivo, certo? Esse aqui não. Perfeito, pessoal. Então, fizemos a variação, certo? Beleza, ótimo. Agora nós vamos fazer o seguinte. Então, passo número 1, variação. Passo número 2, selecionar aqui e marcar o que é caixa equivalentes de caixa. Então, o nosso fluxo tem que dar quanto, pessoal? 586 negativo. Perfeito? Então, Sim. qual a nossa classificação aqui? Ó? Caixa. Caixa equivalente de caixa. Isso, caixa equivalentes, tá? Então, vou anotar aqui, centralizar, negritar, e esse aqui, Ctrl C, Ctrl V. Beleza. Então, vamos lá. Aqui, ó, duplicatas a receber. A conta aumentou ou diminuiu? A conta aumentou. A conta aumentou. Consequentemente, o que acontece? Caixa diminuiu. Caixa diminui, certo? Sim. Diminui. Aqui, ó, isso aqui é um passivo, então é
o oposto, tá? Aqui a conta aumentou ou diminuiu? A O conta saldo. diminuiu. Não, Aumentou. Aumentou. Porque era negativo 128, passou para negativo 38. Pensando que é um passivo, nós estamos falando de uma conta credora. Houve um aumento. Lembrando, pessoal, que esta conta aqui é um passivo. Lembra? Eu expliquei semana passada, né? Então, aqui, ó, aumenta o caixa, tá? Estoque, ó, de 13 para 53. A conta aumentou ou diminuiu? Aumentou. O que acontece no caixa? Diminui. Diminui. Dividendos a receber. Eu tinha um ativo, tinha 13, não tenho mais nada. Recebi. Meu caixa aumenta ou diminui? Diminui. Aumenta. Aumenta. Eu É o que tinha eu para falei. receber 13, recebi os 13. Meu caixa aumenta. Impostos a recuperar. Aumenta ou diminui o caixa? Diminui. Diminui o caixa. Outros créditos, aumenta ou diminui? Diminui. Diminui. Despesas antecipadas, aumenta ou diminui? Aumenta. Aumenta. Muito bem. Aqui, ó, depósitos judiciais, aumenta ou diminui? Diminui. Diminui, isso. Créditos tributários diferidos, Diminui. diminui. Impostos a recuperar, Diminui. diminui. Mútuo, Aumenta. aumenta. Perfeito. Vamos lá. Investimento em coligada controlada. Ó, meu investimento diminuiu. Em tese, o que acontece com o meu caixa? Aumenta. Aumenta. Aqui, eu tinha 20, tenho 31. Diminui. Diminui. E outros investimentos, Aumenta. aumenta. Depois nós vamos ver aqui que aqui tem um detalhe a mais, tá bom? Nessas contas de investimentos. Vamos lá, imobilizado. Ó, eu comprei mais imobilizado. O que acontece aqui com o meu caixa? Diminui. Diminui. E com a minha depreciação, aumenta ou diminui o caixa? Aumenta. Então, na verdade, a depreciação não aumenta a caixa nem diminui, certo? Ah, porque ela é lá no Só no o resultado. ajuste, né? O Ajuste. Ajuste, perfeito, tá? Então, a Sem efeito, né, professor? Que você tinha falado, o efeito ficaria sem efeito. Isso, exatamente. Então, pode colocar aqui sem efeito, é verdade. E aí, a gente vai classificar aqui, né, como ajuste, ó, né? E aí a gente vai ver esse ajuste lá no fluxo. E o diferido aqui, que na verdade aqui... Professor, sempre que for ajuste é sem efeito? Sem efeito, isso. Opa, então já Tá? achei um Ó, errinho aqui da intangível. minha atividade. Então, aqui nós tínhamos 3, agora temos um 5,2. Diminuiu a conta. O que acontece com o meu caixa? Aumenta. Aumenta. Perfeito. Pessoal, classificamos o ativo aqui, tá bom? Tranquilo até aí, gente? Fazendo bem devagar, passo a passo. Tranquilo aí? Dá um joinha aí para eu vê-los aí. Perfeito, Isaac, né? Legal. Perfeito, pessoal. Então, estou fazendo bem devagar com vocês, tá bom? Então, para a gente, então, poder, como se diz, para vocês terem, assim, ficar bem tranquilos com relação ao resultado lá, tá? Então, olha só, pessoal. Essas que nós já fizemos... bom, vamos classificar o passivo primeiro, né? Mais fácil, não é isso? Classificar o passivo, porque aí a gente já consegue também fazer tudo de uma vez. Então, deixa eu ver que tem gente que quer entrar ali. Não. Legal. Então, vamos lá. Ó, então, vamos lá. Variação. Então, eu vou fazer da mesma maneira, tá, pessoal? Vou seguir a mesma linha, ó. 2004 menos 2003. Tá? Então, ó, calculando variação até o total do passivo aqui. Beleza. Agora, vamos eliminar as contas aí que não tem saldo. Nossa, falando isso. E os totais. Tá bom? Aqui não precisa, aqui não precisa, não precisa, aqui não precisa. Né? Como a gente faz conta a conta, eu não preciso ficar necessariamente pegando os totais. Tá bom? Muito bem. Agora, então, vamos fazer aqui o efeito. Só que aqui, pessoal, lembre-se, aqui nós estamos falando de passivo. Então, sempre que você tem uma conta de passivo que aumenta, o efeito no caixa, ele segue o passivo, tá? A não ser que tenha alguma conta lá que seja ajuste, que a gente vai ver no exercício 3, aparece mais contas de ajuste do que nesse caso aqui, tá? Tudo bem? Então, vamos agora fazer este passivo. Lembrando que o passivo, de novo, reforçando aí, aumentou a conta de passivo, aumenta o efeito no caixa. Diminui o passivo,
diminui o efeito no caixa. Então, aqui, ó. A minha conta aqui, pessoal, empréstimos e financiamentos, aumentou ou diminuiu? A conta. A conta aumentou. E o caixa? Aumenta. Aumenta também. Então, aumenta o caixa. E aqui, ó, fornecedores. Aumentou. Aumentou o caixa. Contas a pagar. Diminuiu. Diminui o caixa. Ordenados em cargos sociais. Aumenta. Aumenta o caixa. Participações Diminui. estatutárias. Diminui. Diminui. Contrato de mútuo controlada. Diminui. Diminui. Financiamento. Aumenta. Aumenta. E provisão para contingência fiscal. Sem efeito? Aumenta. Então, vamos lá. Aqui, pessoal, é sem efeito. Por quê, professor? Então, vamos lá. Ajuste? Porque trata-se de provisão. Então, é importante a gente entender o que é provisão, tá? Provisão são contas, são passivos que você está reconhecendo no seu balanço, mas você não sabe quando vai pagar. Isso significa que é só o reconhecimento, é só o passivo e a despesa. Tá? Então, hoje, esse é o conceito de provisão. Vocês vão ver isso, se não estou enganado, semestre que vem. Tá? Professor, todos os tipos de provisão? Basicamente, sim. Tá? Só tem que tomar cuidado, Viviane, porque tem muita gente que, ao fazer o fluxo de caixa, por exemplo, ele pega lá férias e 13º e coloca como provisão. Em tese, isso não é provisão, isso é reconhecimento de despesa mesmo. Tá? E ele vai eu vi um exercício assim, provisão de férias, provisão de credores duvidosos, provisão, vários tipos de provisão. Essa nomenclatura não usa mais. Na verdade, por exemplo, provisão para devedores duvidosos. O nome correto é perda estimada para créditos em liquidação duvidosa. Férias teria que ser férias a pagar, 13º a pagar, e não mais provisão. Entendeu? E aí essa provisão vai para o ajuste? Quando for provisão, digamos aí, provisão efetiva, vai para ajuste. Por quê? Porque eu só tô... Essa provisão aqui, ó, como que nome que é essa provisão aqui? Ó, isso aqui é a provisão para contingência fiscal. Isso, contingência fiscal, significa que eu tenho algum processo lá que eu estou respondendo, que eu entrei na justiça, enfim, eu tive provavelmente uma autuação e estou discutindo na justiça e que talvez eu tenha que pagar imposto por conta daquilo. E aí é uma provisão. Por quê? Porque eu posso ganhar na justiça, posso ganhar uma parte, eu posso perder uma parte. Tá certo? Eu estou discutindo, mas quando eu vou pagar? Não sei, só quando sair o processo, por exemplo. Então, nesse caso, a gente reconhece no balanço, mas eu não estou pagando ainda. E nem tenho uma estimativa de pagamento. Eu tenho uma ideia, mas não tenho uma data certa. Então, nesse caso, é sem efeito. E aí vai ser o que aqui? Ajuste. Tá? Exato. Sempre... Então, a provisão de férias que está no exercício seria ajuste também, professor? Não, então, eu não classifico provisão de férias como ajuste. Porque, primeiro, não é provisão. Tá? Não é provisão. E, basicamente, é assim... Você teria que... Eu classifico da seguinte maneira. Pode ser que eu até esteja fazendo errado, tá? Mas eu classifico da seguinte maneira. Todas aquelas contas que elas são ou serão caixa no próprio exercício ou no exercício seguinte, que seja, mas que vai efetivamente afetar o seu caixa, eu coloco lá no Operacional. Eu coloco como operacional. Tá? Tá, Porque entendi. senão, por exemplo, nenhuma conta de dezembro que você vai pagar em janeiro, você pode considerar no fluxo, você concorda? Né? E assim, todas as de dezembro do ano anterior, você teria que considerar no fluxo. Você concorda? Sim. Então, você teria que fazer o ajuste. E se você fizer isso, em tese, você está fazendo o fluxo pelo método direto. Percebe? Então, agora, aquelas contas que são provisões efetivas e que você não tem data de pagamento, que você ainda vai pagar, que você não tem uma estimativa, digamos, acertada, aí sim a gente coloca elas como ajuste. Tá? O restante eu coloco como efetivamente aqui como operacional. Tá? Então, professor, só para reforçar, então, provisão de férias, provisão de contribuição social, provisão de... Nenhum desses aí é provisão, Vitor. É Vitor, né? Que tá falando? Isso. Nenhuma dessas aí, Vitor, é provisão. Então, esses a gente pode considerar como operacional. Sim,
Sim. Tá bom, porque Professor, ele... as provisões que estiverem no longo prazo, a gente coloca como sem efeito? Então, se for provisão, sim. Tá? Tá. Vamos lá. É porque nos exercícios provisão, está escrito provisão de férias. Por isso que a gente está... Domenica, metalizou o que você falou, não consegui entender nada. Porque nos outros dois exercícios e no trabalho tem provisão de férias no circulante, Então vamos lá. e lá embaixo tem provisão de contingência no Vamos longo separar. prazo. Isso, mas bem colocado. Vamos separar. Provisão de férias, provisão para 13º é operacional. Porque vai estar no circulante. Não é só por conta da classificação, é por conta da essência da conta. Tá? Tá. Porque, na verdade, professor. hoje a nomenclatura, Domênica, seria férias a pagar, 13º a pagar. E aí a gente chama isso de reconhecimento e não de provisão. Tá? O que é uma provisão? Né? Provisão é um passivo provável, ou seja, significa que você vai pagar, mas você não sabe exatamente o valor e você não sabe exatamente quando. Então, por exemplo, você tem uma provisão para contingência. O que é uma contingência? É algo que você vai ter que pagar, tá certo? Que você não esperava, aconteceu. Então, digamos que normalmente a contingência vem aí muitas vezes de um processo judicial, pode ser um processo trabalhista, por exemplo. Veja, um processo trabalhista, ele é uma provisão. Por quê? Porque quando você vai pagar, você sabe? Depende da decisão do juiz. Isso pode demorar 1, 2, 5, 10 anos. E qual o valor? Você também não tem certeza. Você tem uma estimativa. Então, esses itens são provisões. Agora, férias, 13º, por exemplo, que nem o Vitor falou, tem lá imposto de renda, contribuição social que você está reconhecendo todo mês, isso a gente chama de accrual. Tá? Fala reconhecimento, Domênica. Põe reconhecimento, tá? Fica mais fácil. Qual o nome você falou, professor? Vocês chamam do quê? Accrual. Eu vou escrever aqui para vocês, ó. Em letra maiúscula, tá? Accrual, olha lá. Esse accrual aí, ele significa competência. Então, a gente não está vendo sua tela, tá, professor? Oi? A gente não está vendo sua tela, tá? Não, mas eu coloquei... Vocês não estão vendo? Eu coloquei no chat. Tá vendo eu escrevi no chat. Ah, tá. Beleza. Então... Não, vocês estão me vendo, não estão? Sim. Ah, não, eu não mudei. Eu escrevi no chat ali, ó, accrual. Beleza, valeu. Tá? Então, esse termo aqui em inglês, Vitor, ele, se você pegar e colocar o termo accrual basis, na verdade é regime de competência, traduzindo aqui para português. Tá? Então, esse termo accrual, pessoal, eu acho que lá no meu site, se eu não estou enganado, tem o material do CPC 25. Tá? Eu usei na pós-graduação, vocês vão ver esse material mais para frente. Então, quem quiser saber um pouquinho mais sobre isso, pode pegar esse material lá, tá lá CPC 25. Lá no final ele vai explicar a diferença entre passivo, entre provisão. Tá bom? Então, vamos lá, nós vamos tirar as dúvidas aí à medida que a gente vai resolvendo. Agora, voltando aqui. Então, por exemplo, ó, essa provisão para contingência fiscal aqui, isso aqui é ajuste. Férias, 13º, então nós temos lá operacional, tá bom? Capital integralizado, pessoal, isso aqui ó, aumenta ou diminui o meu caixa aqui? Aumenta. Aumenta? Tá bom, vou colocar aqui aumenta, mas vou colocar aqui interrogação. Certo? Agora, reserva de capital e reserva de lucro, aumenta ou diminui? Eu coloquei sem efeito. Sem efeito, muito bem. E a outra, sem efeito. Sem efeito. Tá? Agora, por que eu coloquei interrogação aqui? Tá? Porque para a gente ter certeza aqui, lembra que eu falei semana passada? Nós temos que olhar na DMPL. Tá bom? Bom, então agora, pessoal, vamos então fazer a classificação das contas. Tá? Aqui, ó. Duplicatas a receber. É operacional, investimento ou financiamento? Operacional. Operacional. Beleza. Duplicatas descontadas. Lembre-se que isso é passivo. Financiamento. Financiamento, né? Financiamento. Muito bem. Estoques. Operacional, investimento ou financiamento?
Operacional. Operacional. Dividendos a receber. Operacional. Então vamos lá. Só para relembrar. Dividendos quando eu recebo, a melhor classificação é operacional. Quando eu pago, é financiamento. Tá? A gente vai ver que vai ter o caso aqui, nesse exercício, quando a gente olhou na DMPL aqui, ó, tá vendo? Ó, juros sobre capital próprio aqui, ó, né? Então, esse caso vai entrar ali, vocês vão entender como que a gente vai fazer isso daí. Mas vamos lá, vamos seguindo. Impostos a recuperar, operacional, investimento ou financiamento? Operacional. Operacional. Outros créditos? Operacional. Operacional. Despesas antecipadas? Operacional. Operacional. Muito bem. Aqui, ó. Realizável a longo prazo, né? Depósitos judiciais? Operacional. Operacional. Créditos tributários diferidos? Operacional. Também. Muito bem. Impostos a recuperar? Operacional. Operacional. Aqui, ó. Contrato de mútuo controlada? Investimento. Investimento. Lembra que eu falei para vocês? Quando eu tenho contrato de mútuo, quando eu estou com ele no ativo, que ou seja, que significa que eu emprestei o dinheiro, eu estou investindo. Quando eu tenho o contrato de mútuo lá no passivo, significa que eu peguei emprestado. E aí é financiamento, tá? Então, contrato de mútuo no ativo, investimento. Contrato de mútuo no passivo, financiamento. Beleza? Muito bem, vamos adiante. Ó. Investimento em controladas. Investimento. Professor, qual que é a diferença de contrato de mútuo controlado para contrato de mútuo coligadas? O que muda é o tipo da relação que você tem com a empresa, tá? Contrato de mútuo, o nome já diz, é um empréstimo que você faz para alguma outra empresa. Esta outra empresa, ela pode ser coligada, que é uma empresa na qual você participa, mas não tem controle. E a controlada, além de você participar, você controla, você é dono. É só o tipo de empresa que muda. O contrato de mútuo é a mesma coisa. Vou ouvir falar sobre o Tá? Muito bem, ó. Aqui nós temos, então, investimento em empresa A. Investimento. Investimento. Outros investimentos. Investimento. Investimento. Imobilizado. Investimento. Investimento. Intangível. Investimento. Professor, Diga lá. o meu, na minha planilha, está diferido e não intangível. E outro valor. Eu mudei agora. Ah, tá. Mas Então, isso vai afetar no final lá no fluxo de caixa, provavelmente, né? Mas assim, na verdade, eu só mudei o nome, é porque eu preciso ajustar a nomenclatura nesse exercício. Ah, foi só o nome? Então tá bom. Só o nome. Então tá, obrigada. Eu mudei agora há pouco, inclusive. Ah, tá bom. Tá bom? Pode manter diferido também. É porque é o seguinte, diferido, a gente não tem mais. Então, basicamente, a conta diferido mudou para intangível. Eu dei uma pesquisada referente ao que era diferido, e aí, tá bom, então. Obrigada. O diferido, na verdade, deixou de existir em 2008. Nossa. É que, assim, tem empresas que depois de 2008 ainda tinha diferido, entendeu? Então, entendi. Pode ser algumas empresas que até tem, mas é muito difícil. Pelo prazo já deve ter sido, digamos, amortizado 100%, tá? Mas essa conta existiu por muito tempo. Tá bom. Diferido é uma espécie de despesa antecipada. Sim. Tá? Mas hoje a gente usa o termo intangível. Tá bom, então. Tá bom? E eu mudei agora, na verdade. Eu mudei agora há pouquinho. Perfeito, tá bom. aqui, pessoal. Então vamos lá para o passivo. Ó. Vamos classificar passivo. Deixa eu só ver aí. Até aí, tudo bem, pessoal? Tô indo bem devagar aí. Tá ok? Dá um joinha aí. Professor, faz um favor. Só volta no ativo no final, por favor. Volto sim, mas só dá um joinha. É rápido. Se tiver ok aí. Tá, é rápido. Beleza, então tá ok, vamos lá. Aqui no ativo, né? Qual que você quer ver? Mais para baixo? Pode ir, isso, no final já. Pode ir no final mesmo. Tá no finalzinho aqui, ó. Aqui, tá, joia. Só um momento. Ah, tá. Aqui o investimento. Tá, joia. Obrigada, professor. Perfeito. Então vamos lá para o passivo. Tá. Ó, empréstimos e financiamentos.
Operacional, investimento ou financiamento? Financiamento. Financiamento. Beleza. Fornecedores. Operacional. Operacional. Contas a pagar. Operacional. Operacional. Depois, ordenados em cargos sociais. Operacional. Operacional. Participações estatutárias. Operacional. A gente não sabe aqui se é investimento ou financiamento, eu não tenho detalhe da conta. Então, como eu não consigo saber, eu vou classificar como operacional, tá? Então, vamos lá. Depois, aqui, ó, temos contrato de mútuo controlada. Financiamento? Contrato de mútuo controlada passivo. Eu coloquei sem efeito. Emprestado. Oi? Coloquei sem efeito. Não. Contrato de mútuo controlado é porque eu peguei dinheiro emprestado. É financiamento mesmo, tá? Eu peguei dinheiro emprestado da outra empresa do grupo. Financiamento. É verdade. Financiamento. Aí, patrimônio líquido, a gente tem o capital social. Se esse recurso aqui, pessoal, se ele for aumentado com dinheiro, ele é operacional, investimento ou financiamento? Investimento. Não. Não? Seria Financiamento. Por quê? O investimento, muito bem, ó, lembre-se disso. O investimento é do sócio. Quando o sócio coloca dinheiro na empresa, significa que o sócio está financiando a empresa, tá? Então, aumento de capital ou redução, distribuição de lucro, distribuição de dividendos, juros sobre capital próprio é financiamento. Beleza? Então, isso é importante. Muito bem. Então, classificamos. Esse aqui, pessoal, a gente vai ter que ver essa conta aqui que eu tinha colocado aqui. Opa! Tinha colocado uma interrogação aqui, né? Então, vamos por partes agora. Aí nós temos aqui a nossa DRE, tá certo? Nós estamos fazendo aqui o ano de 2003. Posso tirar uma dúvida? Pode, claro. As reservas, eu vi que tá ali como sem efeito. Isso. Todas as reservas são sem efeito? Basicamente, o que você tem no PL, basicamente, é sem efeito. Então, as reservas, LPA, ajuste, basicamente é sem efeito. Pode ter alguma coisa com efeito? Sim, mas a grande maioria é sem efeito. Só aumento de capital ou redução, às vezes você tem algum ajuste que pode impactar no caixa. Você tem alguma outra conta, por exemplo, a compra de ações em tesouraria impacta no caixa, porque você está comprando ações da sua própria empresa ou vendendo. Tá? Então, essas contas envolvem efetivamente caixa. Fora isso, pessoal, a maioria é sem efeito. Tá bom, obrigada. Tá bom? Voltando lá. Ó. Então, agora, o que a gente vai fazer? Se a gente bater o olho aqui, pessoal, ó, nas contas aqui digamos, de resultado, ó, tá vendo? Ó, nós temos aqui, ó, esta conta aqui, importante pra gente. Esta conta aqui, importante pra gente. Bom, pode ver que a gente tem aqui resultado no operacional, tal, como esse exercício, ele é antigo, é um balanço real, eu mantive. Eu vou atualizar esse exercício aqui, mas pra gente o conceito vale. Vejam que eu tenho aqui, pessoal, variação monetária passiva, a variação monetária ativa. Então, o que pode acontecer? Nesses casos, tem pessoas que fazem o seguinte, então essas variações monetárias, como eu não paguei, então eu precisaria ajustar, preciso tirar elas do resultado. Só que se você fizer isso, veja, você está fazendo praticamente seu caixa pelo método direto, porque você está tirando praticamente tudo que está no seu ativo ou passivo que não efetivamente foi pago ou recebido. Essas contas, como eu disse a vocês, o critério que eu uso, tá? A norma não deixa isso claro, por isso que eu faço dessa maneira. Eu faço o seguinte, essas contas que, embora eu não vou pagar neste momento, mas ela vai efetivamente, num período curto, sair dinheiro ou entrar dinheiro no caixa, eu considero aqui ou como operacional, ou como investimento ou financiamento, mas eu já considero no fluxo e não como ajuste, tá bom? Bom, qual o próximo passo então, pessoal, que a gente tem que fazer aqui agora? Passo 1, apurar a diferença. Passo 2. Professor, tanto a variação passiva... Pode falar. Tanto a variação passiva e ativa, você considera lá no fluxo? Então, as duas variações? Eu estou considerando.
Eu estou considerando aqui, tá? Se você for olhar a norma, Domênica, a norma, o CPC 3, ele vai falar assim, ó, tudo que é só reconhecimento você deve tirar, tá? Ele vai falar que tudo você tem que tirar. Só que aí, veja só, como eu disse, todas as contas de dezembro que serão pagas em janeiro, você tem que eliminar. Todas as contas de dezembro do ano passado que foram pagas em janeiro, você tem que acrescentar. Todas as variações, tal, que ainda que vão afetar o caixa, você teria que tirar. Fazendo isso, você está fazendo basicamente o seu fluxo pelo método direto. Entendeu? O que eu tiro? Somente aquelas contas, por exemplo, no caso de provisões. Normalmente a provisão, você vai pagar só no ano que vem, casos que você vai pagar dali 1, 2, 3 anos, certo? Depreciação que não vai sair do caixa nem hoje, nem amanhã. Você entende? Então, esse tipo de amortização, exaustão e equivalência patrimonial, que é uma das que eu marquei aqui agora. Essas, elas não vão afetar o caixa nem agora, nem num curto prazo e nem nos exercícios seguintes. Então, essas efetivamente eu tiro, tá? Tá, obrigada. Então, vamos lá, ó. Eu marquei essas contas aqui porque são algumas que a gente vai ter que, digamos, tomar cuidado com elas, tá? Muito bem, vamos lá então, ó. Agora, o que nós vamos fazer, pessoal? Pegar essas contas aqui de ativo, que já classificamos, passivo, e vamos então classificar aqui no nosso fluxo de caixa. Tá? Muito bem, deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Tá? Tá dando para ver bem aí, pessoal? Professor. Oi, diga lá. Tem como o senhor falar os passos que o senhor ia fazer agora, cada passo que tem que fazer, para mim anotar aqui? Então vamos lá, vou mostrar aqui para vocês. Só classificando. Passo número 1, apurar aqui, ó, variação. Beleza? Passo número 1, apurar a variação. Passo número 2, identificar aqui a variação do seu caixa e equivalentes de caixa. Passo número 3. Bom, nós fizemos o passo número 3 aqui, verificar o efeito no caixa. Pegar essa variação e analisar cada uma dessas variações e colocar o efeito no caixa, se aumenta ou diminui. Este item aqui, depois que você pega a prática, você não precisa fazer, tá? Mas aqui, em tese, seria o passo, acho que número 3, né? 1, 2, 3. Tudo bem? Passo número 4, classificar entre operacional, investimento e financiamento. Certo? E o passo número 5, então, começar a montar o fluxo aqui. Beleza, obrigado, professor. Tá bom? Bom, pessoal, aqui para facilitar a nossa vida, eu já deixei basicamente as contas montadinhas aqui, ó. Tá? E aqui, ó, então a gente já tem os números aqui, tá? E nós vamos então simplesmente pegando os dados e eu vou mostrando para vocês aqui os ajustes. Ó, vou colocar aqui uma separação aqui, só para a gente ter aqui, digamos, ó, o nosso lucro ajustado aqui. Oi, pode falar. Alguém ia perguntar? Na DRE, então, tá montada, não faz nada. Não, a DRE você não faz nada, tá? Por quê? Porque a DRE a gente considera como operacional. Então, ali eu vou ter que pegar alguns dados que eu vou mostrar para vocês aqui agora. Ah, tá bom. Tá bom? Então, vamos lá. No exercício anterior, não tinha ajuste, né? Nesse caso aqui, ó, vamos lá. Então, qual que é o nosso lucro do exercício? Para que serve a DRE? Então, vou pegar lá. Nós estamos fazendo de X3, ó. Meu lucro, 44,036. Então, vamos lá. 44,036. Tudo bem? Bom, quando a gente fala aqui de ajuste, pessoal, ó, eu tenho o lucro e agora eu vou fazer os ajustes. E aí eu chego, então, no meu lucro ajustado. Eu tenho algum ajuste, ó, aqui no meu ativo? Vamos olhar um por um aqui, ó. Tenho algum ajuste? Ó, tenho aqui, ó, ajuste. Depreciação acumulada. Então, veja, eu tenho uma depreciação aqui de 1.837. Tranquilo? Estão acompanhando aí, pessoal? Então? Sim, sim. Legal. Então, lá, eu tenho aqui uma depreciação de 1.837. Vamos ver quanto que isso está na minha DRE. DRE, ó, depreciação
Nós estamos fazendo, desculpa, o fluxo de X4, né? Ó, 1.837. Tá vendo? A depreciação, pessoal, ela afeta o meu lucro, certo? Vocês concordam que o meu lucro sem a depreciação ele seria maior? Sim. Ou seja, então, mas a depreciação não saiu dinheiro do caixa, certo? Professor, mas o lucro aí ia ser 23.704, né? Não, porque é de 2004. Peraí que eu peguei errado, né? Vamos lá, peraí. Deixa eu só ver a DRE aqui. Ah, é verdade, é 2004, eu peguei errado. Desculpa, é 23.704, isso mesmo. Vamos lá, 23. É que eu pensei que aqui fosse 2004. Não, é isso aqui. 2004 é o que nós estamos fazendo. Perfeito. Obrigado, Domênico. Tá? Então, 23.704 e o nosso ajuste de 1.837. Então, se a gente fosse pegar a depreciação, ó, 1.837, não é isso? Isso significa que a minha depreciação aqui, ó, esse resultado seria o meu lucro bom, deixa assim por enquanto, ó. Tá vendo, ó? Eu só deixei a equivalência aqui para passar para vocês. Então, veja, o meu lucro, se eu não tivesse lançado a depreciação, ele seria 25. Ficou claro isso daí? Ficou, pessoal? Ou seja, a depreciação, ela diminui o meu lucro, concorda? Então, para tirar o efeito, eu preciso somar. Então, o que é despesa, eu somo. O que é receita, eu diminuo. Assim que faz o ajuste, tá bom? Por quê? Porque eu tinha uma despesa de depreciação de 1.800, isso diminui o meu lucro de 25 para 22, 23, só que essa despesa, ela não vai ser paga, não vai sair dinheiro do caixa, então eu preciso fazer um ajuste, tá? Então, olha só, então de 23, melhor, nós temos um lucro ajustado de 25. Bom, então estamos fazendo só os ajustes. Aqui no ativo não temos mais nenhum ajuste. Então vamos para o passivo agora. Ajuste, vamos procurar aqui, ó, ajuste. Tá? Ó, então temos aqui um ajuste de 5.781. Então veja, se eu tenho esse ajuste aqui, ó, esse valor deve estar dentro aqui, provavelmente, desta linha aqui, ó. Tá? Muito provavelmente. Por quê? Quando nós fazemos um ajuste, quando nós fazemos uma provisão, eu credito passivo e debito despesa, normalmente despesas administrativas. Significa que essa despesa não vai ser paga nesse exercício, não vai ser paga no exercício seguinte. Eu não sei quando vai ser paga, mas ela afeta o meu patrimônio, mas não afeta o caixa. Então, eu preciso tirar o efeito. Esta provisão, ela diminuiu o meu lucro, então eu preciso agora aumentar o meu lucro. Qual que é o valor dela? O passivo, né? 5.781, ó. 5.781. Isso significa que se eu não tivesse esta provisão para contingência e não tivesse esta depreciação, o meu lucro teria sido R$31 mil, tá? Pode ver, pessoal, que ele já está me dando aqui, ó, o resultado aqui, tá? Ele já coloquei a formulinha aqui, ele já vai me dando o resultado. Tudo bem, gente? Até aí, tranquilo? Fácil, né? Bom, o último item de ajuste que nós temos, pessoal, se a gente for olhar aqui, ó, vamos lá no ativo, olha aqui, ó, vejam aqui nos investimentos. Olha aqui na DRE, ó, quanto que eu tenho aqui, ó, 11.802, não é isso? Ativo, tem, ó, 11.802 aqui, ó. Tá vendo essa linha? Muito bem, pessoal. Esta linha aqui, então vamos lá. Esta linha aqui, ela seria, eu coloquei aqui que diminui e coloquei investimento, porque a gente sempre precisa identificar esse valor. Aqui precisa de um controle à parte. Então, neste caso, veja que este investimento aqui, ó, ele passou de 20 para 31.802. Tudo bem? Só que quando eu olho na minha DRE, ó, eu tive aqui uma receita, tá, de 11.802. Como é que é essa receita, pessoal? Essa receita é o seguinte. Vocês ainda não tiveram equivalência patrimonial, certo? Muito bem. Só para explicar rapidamente o que é, porque nesse momento vocês não precisam saber o que é, só precisa saber como você lança lá no fluxo. Equivalência patrimonial é o seguinte. Imagina que a empresa A ela participa na empresa B.
Então, imagina que o capital social da empresa A bom, vamos pensar assim, é a A participando na B. Então, vamos imaginar que a empresa B tem um capital social de R$100, certo? Empresa B. A empresa A é dona de 70% do capital da B, certo? Então, são os dois sócios. Eu tenho 70% da B e a outra empresa tem 30%. Perceberam? Bom, o que é a equivalência patrimonial? Quando a B dá lucro, então, digamos que ela tem um capital social de 100, ela deu um lucro de 100. Tá? Quando ela dá esse lucro de 100, esse lucro não vai lá para o patrimônio líquido, né? Via, como chama? LPA, vai lá para o patrimônio líquido, certo? Pergunto, qual é o capital, qual é o patrimônio líquido da empresa B, sendo que ela tem um capital social de 100 e um lucro de 100? Quanto que é? Passa a ser 200. Perfeito, pessoal? Tudo bem? Passa a ser 200. Legal. Só que eu detenho 70% da empresa B. Consequentemente, 70% daquele lucro tem que vir para a minha empresa. Vocês percebem? Então, assim, se eu tenho 70% das ações da outra empresa e a outra empresa dá um lucro, eu tenho que pegar o lucro daquela empresa, calcular o meu percentual lá de participação e trazer esse lucro para mim. Só que esse lucro não é dinheiro, não vai entrar dinheiro, porque eu vou debitar investimento. Olha o lançamento que está aqui, pessoal. Nós estamos aqui, ó, no meu ativo, ó. Eu debitei investimento, ó, de 20, debitei, passou para 31, debitei e creditei resultado aqui, ó, participações em sociedades controladas. Este valor não afeta o caixa, tá? Bom, não adianta eu entrar em detalhes com vocês agora, nesse momento, para explicar o que é equivalência patrimonial. Nós estamos falando de fluxo de caixa. O que é importante vocês saberem? Se eu tiver uma receita de equivalência patrimonial, eu preciso diminuir. Se eu tiver uma despesa de equivalência patrimonial, eu preciso somar. É isso que a gente precisa saber. Então, quando você tem lá investimento, eu preciso ver se esse resultado é aquisição de mais investimento ou se eu tenho essa conta de equivalência patrimonial. Se eu tiver equivalência patrimonial, aquela parte de equivalência significa que é ajuste. O restante é investimento novo, aí afeta o caixa. Tá bom? O que tem que ser feito? Resumindo, resultado de equivalência patrimonial lá na DRE. Se for receita, eu diminuo. Se for despesa, eu somo. Então, neste caso aqui, essa equivalência patrimonial é uma receita. Então, como é que eu faço aqui? 11.802. Então, eu venho aqui na equivalência patrimonial e 11.802. Opa, na verdade, aqui tem que ser menos 11.802. Certo? E aqui eu posso, então, ó, simplesmente, peraí, somar aqui, ó. Entenderam, pessoal? Então, meu lucro de 23, se eu somar com as duas despesas, que não vai sair dinheiro de caixa, o meu fluxo, o meu lucro seria 31. Só que eu tenho uma receita que não vai entrar dinheiro no caixa, consequentemente, o meu lucro ajustado é 19. Perceberam? Ó, de 23, o lucro, quando a gente fala lucro ajustado, eu estou querendo dizer o seguinte, o lucro que efetivamente gerou caixa para sua empresa foi 19 e não 23. Tá? Lembrando que nós estamos falando de fluxo de caixa, então eu preciso saber o quanto daquele valor representa caixa, tá bom? Depois, olha só. Aí aqui, pessoal, a gente vem pegando as contas de ativo, ó. Então lá, aumento nos clientes. Quanto que nós temos de aumento nos clientes aqui, ó? Olha lá, ó, duplicados a receber, aumento. Então, ele diminuiu, ele aumentou a conta, diminuiu, então eu tenho menos 39.018, menos 39.018, tá? Estoque, olha lá, ó. Então, opa, peraí, estoque, ó, estoque, 40.335. Então, ele diminuiu o meu caixa aqui, ó. Então, menos 40.335. Diminuição de dividendos a receber. Dividendos a receber, ó. Então, isso aqui aumentou meu caixa. Então, aumento de 13.095.
Estão entendendo a mecânica, pessoal? Sim. Perceberam o que eu estou fazendo? Por isso que é importante. Professor, mas por que aumento se deu negativo? Então, porque o negativo é na conta. A conta foi negativa. Quando uma conta de ativo diminui, qual é o efeito no caixa? Aumenta. Percebeu? É o oposto. Entendeu, Viviane? Entenderam, pessoal? Ô, professor. Diga. Me tira uma dúvida. Por que que na equivalência patrimonial colocou o valor do último ano e não a diferença de um ano para o outro no fluxo de caixa? É a diferença. Olha só. Ó, vou te mostrar aqui. Ó. Por exemplo, aqui a gente pegou 11.802, não foi? Certo. Você vem aqui na DRE, você está vendo 11.802, não é isso? No primeiro ano. No ano de 2004. No ano de 2004. Então, 11.802, ó, vai aqui no seu ativo, você vai ver que 11.802, ó, é a variação entre 2004 e 2003, ó. Entendeu? Ah, tá. Ela está registrada em 2004, mas ela representa a variação entre 2003 e 2004. Ah, então lá na DRE já está representando a variação já. Exatamente. Por isso que na DRE, boa pergunta, Carla, né? Isso. Por isso que na DRE a gente não precisa ficar apurando a diferença. A gente parte do lucro e o resultado, porque o lucro, as despesas e receita, elas já representam a variação de ativos e passivos. Ah, tá bom. Tá bom? Tá bom. Obrigada. Tudo bem, pessoal? Que nós estamos fazendo aqui? Então vamos lá, vamos continuar. Vamos só fechar aqui os operacionais e a gente vai tomar o café. Então, ó, vou seguir, ó, aumento de impostos a recuperar. Estou indo lá na conta de ativo. Cadê aqui, ó? Ó, impostos a recuperar. 29.450. Ó, ela diminuiu o meu caixa. Então tem que ir lá, 29 menos 29.450. Aumento em outros créditos. Ó, aumento em outros créditos. 1.361. Se aumentou 1.361, diminuiu o meu caixa. Então é menos 1.361. Depois, ó, diminuição de despesas antecipadas. Então, ó, a diminuição representa um aumento. Então, 2.553. 2.553. Depósitos judiciais. Ó, diminuiu o meu caixa. Certo? Menos 229. Depois, aumento de créditos tributários. Créditos tributários diferidos. Houve um aumento, uma diminuição no meu caixa. Menos 2.488. Impostos a recuperar. Eu falo aqui, ó, não circulante. Tá vendo? Ó? Impostos a recuperar. Eu não tinha colocado ele aqui. Ah, não, desculpa. Não circulante. Tá aqui mesmo. Ó. Não circulante esse aqui. Então, 55. Diminuiu meu caixa em 55. Então, menos 55. Agora, temos mais operacional aqui? Não. Mas temos no passivo. Então, aqui, ó. Fornecedores. Houve um aumento no meu caixa de 2.143. Ó. 2.143. Contas a pagar. Tá aqui. Ó. Diminui meu caixa em 872. Menos 872. Ordenados em encargos sociais. Tá aqui. Tá? Ó. Ordenados em encargos sociais. Aumentou meu caixa em 294. Diminuição de participação estatutária. Tá aqui. Ó, diminuiu em 221. Operacional. Então, menos 221. Certo? Muito bem, pessoal. Todos os operacionais aqui e aqui foram classificados. Tudo bem, pessoal? Até aí? Tranquilo? Ficou claro o processo? Professor, volta só para bater, para mim ver se o valor está batendo com o que está aqui no meu. Eu vou voltar, mas a primeira pergunta, tá claro o processo, pessoal? Beleza? Sim. Então tá bom. Eu vou então fazer o seguinte agora. Eu vou parar de gravar e eu volto lá para você, vou deixar na tela lá para você ver, tá bom? Pessoal, então vamos tomar um cafezinho. Então 8h35, tá 8h35 a gente volta, né? Fechado então, pessoal. Tô cancelando. Okay. Pode. Espera aí, deixa eu só interromper a gravação aqui, tá bom?